Pode ser que o maior presente da sua vida seja uma dor que você passou ou uma dor que você está passando. E às vezes você nem se deu conta disso. Esse vídeo aqui não é um vídeo masoquista, não é um vídeo para você tentar achar, procurar respostas em sofrimentos, respostas nas dores que você passou, nos problemas que você enfrentou. E eu não quero trazer de forma nenhuma aqui um conteúdo raso. Eu quero falar sobre algumas coisas que eu aprendi com o Viktor Frankl, que ele é uma das pessoas que trouxeram o conceito da logosofia na área da psicanálise, na área da psicologia, e que tem uma história bem cabulosa, uma história bem complicada de vida, e às vezes a gente está chorando de barriga cheia, a gente acha que a gente está passando por grandes problemas, e eu me lembro muito bem de ter lido, quando eu li O Homem em Busca do Sentido, do Viktor Frankl, eu falei, cara, tem gente que sofre coisas inimagináveis. Eu não sei se você conhece a história do Viktor Frankl, mas ele é um judeu, que teve a família inteira dele dizimada no campo de concentração nazista, perdeu toda a família dele, depois ele reconstruiu a vida nos Estados Unidos, casou de novo, teve filhos e morreu há alguns anos. E ele assim, se você olhar a história dele, não é só uma história de superação. Ele criou todo um sistema que mostra que a nossa mente é o último refúgio da nossa liberdade. As pessoas podem tirar a nossa liberdade física, pode tirar nosso dinheiro, pode tirar nossa saúde, pode tirar nossa paz, mas a nossa mente, se a gente tiver a nossa mente blindada, a gente vai conseguir realizar grandes coisas ou passar por aquele momento e ressignificar, que é uma outra palavrinha que os psicólogos gostam bastante de utilizar, ressignificar muitas coisas que aconteceram com a gente e transformar essas dores em fortaleza, transformar essas dores em poder para a gente viver uma vida melhor. Então, se você quer, e por incrível que pareça, isso aqui tem a ver com vida financeira também, isso aqui tem a ver com questão de negócios. A maior parte dos conteúdos que eu faço aqui tem a ver com a gente ganhar dinheiro, a gente criar negócios na internet. E por que eu gosto de fazer alguns conteúdos tão densos, assim, que fogem, acho que da normalidade? Dificilmente você vai ver outras pessoas falando sobre psicologia, falando sobre filosofia, falando sobre sociologia, falando sobre política, falando sobre história. Porque eu tenho a plena convicção de que não adianta só a gente falar sobre técnicas que você deve fazer, falar sobre marketing digital, falar sobre tráfego, falar sobre copywriting, falar sobre branding pessoal, tudo isso é extremamente importante. Mas são técnicas que você consegue aprender, sabe? Rapidinho você vai pegando o jeito. Mas se você não estiver bem por dentro, se no teu interior você não estiver legal, nada disso vai surtir efeito para você. Então, se você está patinando, se você já tem um negócio na internet, ou tem algum tipo de negócio, não está conseguindo ter resultado, perceba se às vezes não é você, que às vezes está com algum tipo de problema, algum bloqueio, a gente vai falar bastante sobre isso daqui, tá? Eu espero que esse vídeo seja um chacoalhão para você. Então, se você puder, pega um papel, uma caneta, ou salve esse vídeo para você ver algumas anotações que eu tomei aqui para mim a respeito do Homem em Busca do Sentido, do Viktor Frankl. Eu recomendo muito que você leia. É um livro bem fininho, do Viktor Frankl, de fácil leitura, apesar de falar sobre assuntos bem complicados. Ele vai mostrar, vai tentar, como se fosse possível, explicar o tipo de sentimento que as pessoas tinham dentro de um campo de concentração, onde as pessoas perdiam a esperança e, enfim, uma coisa que foi um capítulo negro na nossa história. Mas recomendo muito a leitura, principalmente se você quer dar uma guinada na sua vida e você vai acabar, até por questão de perspectiva, você vai começar a entender que, por exemplo, eu não sei qual tipo de problema que você está vivendo agora, neste momento, enquanto você está assistindo esse vídeo. Mas eu não te conheço, tá? Posso até te conhecer, mas você está entendendo. Eu estou aqui deste lado, você está deste lado aí. E não conhecendo a sua realidade, eu posso meio que garantir, eu truco, que o teu problema que está passando aí, ele é um pouco menor do que as coisas que o Viktor Frankl passou. É um pouco menor do que pessoas que foram dizimadas em campo de concentração. E aí, por essa questão de perspectiva, a gente consegue ter uma ideia de que a nossa vida é realmente uma vida abençoada, independente dos problemas que a gente está passando. Mas eu não quero tampar o sol com a peneira aqui. Claro que existem problemas sérios, que eu e você a gente passa, situações que a gente tem que resolver, a vida é um pepino atrás do outro. Então esse vídeo aqui é para você
centrar um pouquinho a cabeça e entender o que você pode fazer. Então, a primeira coisa que eu anotei, que eu quero que você entenda é o seguinte: falar sobre dor. Né? A gente está falando a respeito de dores e problemas. Quando a gente foge da dor, quando a gente foge dos problemas, isso nos mantém estagnado. Então, talvez você esteja num relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, talvez você esteja numa sociedade ruim, no seu negócio, talvez você esteja acima do seu peso, vamos falar a respeito da área da saúde, talvez você esteja diabético, talvez você tenha os seus níveis de colesterol extremamente elevados, talvez você seja uma pessoa sedentária, talvez você seja uma pessoa ignorante, você nem sabe que você não sabe das coisas. E aí o que acontece na maioria das pessoas, a grande parte das pessoas? Elas empurram os problemas para onde? Para debaixo do tapete. Fingem que não, na hora que der eu resolvo essa parada, tá com, sei lá, conta bancária negativa, mas continua gastando, continua saindo nos finais de semana, continua comprando coisas que não precisam para impressionar, às vezes, pessoas que às vezes nem gostam da gente. Né? E a gente empurra isso para debaixo do tapete. Né? E quando a gente não encara os problemas de frente, né, dificilmente a gente vai conseguir ter uma vida, né, mais produtiva, uma vida mais abundante. Por isso que eu falo aqui que se a gente não estiver bem internamente, dificilmente os nossos negócios darão certo, dificilmente os nossos relacionamentos darão certo. Talvez você tenha relacionamentos, você é uma pessoa muito, sei lá, apegada, porque por uma série de medos. Então comece a entender que às vezes a gente tem que dar uma parada, dar uma respirada e entender as coisas, né, que realmente encarar as coisas da forma que elas são. Se você está com problemas financeiros, você fala, pô, eu estou com um problema financeiro, eu tenho que resolver essa parada. Se você tem 30 quilos para você perder, não adianta você romantizar, né? Não, eu sou feliz do jeito que eu sou. Não, cara. Sabe, você está com um problema de saúde, você pode ter um problema sério, você pode ter um derrame, você pode ter um infarto, você pode ter câncer. Câncer já está mais do que provado que está ligado também nessa questão da obesidade. Talvez você seja uma pessoa emocionalmente instável, né? Você não consegue se controlar, né? Tua inteligência emocional é péssima. Vai aprender sobre esse tipo de coisa. Então não empurra as coisas, né, para debaixo do tapete. Você tem que entender que se você fugir da sua dor, se você fugir dos problemas, que você sabe, né, que você está passando, vai te manter estagnado. Então encare de frente. Né? O Viktor Frankl fala isso. Não é que ele imaginava que ele não estava no campo de concentração. Ele sabia que ele estava, né, mas ele mantinha a mente dele blindada. Não vou dar spoiler aqui. Obviamente ele consegue sair do campo de concentração para escrever o livro, inclusive. Né? Mas vale muito a pena a leitura. Se você quiser se aprofundar, recomendo muito que você leia, né, O Homem em Busca do Sentido, né, do Viktor Frankl. A outra coisa que eu anotei aqui, e isso é extremamente importante que eu aprendi com ele, é que os problemas que a gente enfrenta, as dores que a gente passa, revelam o que realmente é importante para a gente. Será que é o dinheiro, realmente? Será que é o status? Né? O Viktor Frankl era uma pessoa extremamente inteligente, né? Ele tinha bastante dinheiro na época que ele foi preso, ele já clinicava e tal, tinha um status na sociedade, né? As pessoas o ouviam, né, como um especialista. Será que isso é realmente importante quando você está ali, né, no campo de concentração? Ou quando você, sei lá, você passou por um problema, conheço diversas pessoas, por exemplo, que enfrentaram um câncer extremamente agressivo e conseguiram superar. Será que ali, quando você está num leito de hospital, graças a Deus isso nunca aconteceu comigo, né? Mas eu tento imaginar como é que deve ser a cabeça das pessoas. Será que a pessoa que está ali no leito de hospital, será que ela está pensando, sei lá, nos diplomas que ela poderia ter tido, sei lá, nas oportunidades de carreira que ela poderia ter tido? Será que isso é realmente importante? Então, quando a gente passa por problemas, sei lá, você teve o teu casamento destruído por algum motivo, e aí, às vezes, sei lá, naquele momento, quando você está no olho do furacão, você começa a entender o que realmente é importante. As pessoas que são importantes para você, as situações que realmente, né, são importantes. Né? Eu acho que é bom a gente parar um pouquinho, a gente, sei lá, interiorizar. Às vezes a gente nem tem tempo para fazer isso, né? Para a gente, sei lá, se conectar com a gente mesmo. A gente não tem tempo para a gente pensar os nossos próprios pensamentos. A gente está sempre correndo atrás das coisas, já fiz vídeos a respeito disso daí. Mas entender o que é importante de verdade, entender qual que é a sua essência, né? O que você está fazendo aqui nesse planeta. Isso é muito importante. Pode ser balela, você pode achar que é balela, pode ser que eu não estou querendo te dar um conselho motivacional. Né? Aliás, nada disso é motivacional, nós estamos falando de dores, nós estamos falando de desgraça, nós estamos falando de problemas. Eu não estou falando de problema assim, sei lá, furou o pneu do seu carro, né? Ou quebrou a minha unha.
sabe? Não estou falando disso, eu estou falando de problemas sérios. Eu sei que tem muita gente que pode estar ouvindo esse vídeo aqui que está passando por problemas muito sérios, ou pessoas da família que estão passando por problemas muito sérios. Então, ao invés de tampar o sol com a paneira, ou fechar os olhos e fingir que nada está acontecendo, procure tirar coisas boas. Eu vou falar a respeito disso aqui nesse conteúdo também. Mas entender o que realmente importa para você. Porque é dali que você vai tirar força, dali é que você vai, sei lá, ter um norte para você poder continuar. Eu já tive grandes problemas na minha vida. Problemas financeiros, tive problemas de saúde, uma série de coisas. Nada tão grave assim. Né? Mas ali eu podia entender o que realmente era importante, quais as pessoas que eram importantes que estavam do meu lado. Às vezes coisas que eu nem dava tanta importância, né? E que hoje eu dou a maior importância por conta dos problemas que eu passei, por conta das dificuldades que eu passei. Se eu não tivesse passado por aquilo, sabe, eu não saberia de muita coisa hoje. Não quero romantizar, não quero que você procure problemas. Mas se você estiver passando por problemas, procure ver o que realmente é importante para você. Essa é a segunda coisa que eu queria, né, dizer para você. Gostaria que você anotasse aí, se possível, para sempre que você puder você lembrar. Terceira coisa, e tem a ver com a questão da busca do sentido, né, do livro do Viktor Frankl, que é o sentimento, o sofrimento sem sentido vira prisão. Eu anotei isso aqui para mim, né? Até fiz um sublinhado aqui. O Viktor Frankl tem uma frase que é bem interessante. Ele fala que quando o ser humano ele pode suportar qualquer como, ele consegue suportar qualquer como se ele tiver um porquê, se ele tiver uma razão, né? Se ele tiver um motivo para suportar. Então, talvez, né, você, dá um exemplo aqui, você está com o teu casamento complicado, né, mas se você realmente ama sua esposa, se você realmente ama sua esposa, se você tem um porquê de continuar, você vai achar um como de dar certo isso. É claro que tem muita coisa que não depende de você, obviamente. Se você está com problemas na sua saúde, você tem filhos, por exemplo, para você dar um exemplo muito clássico aqui, né, que eu sei, muitos pais acontecem isso, né, a preocupação dos pais são os filhos. Se você está com um grave problema de saúde, e tem muita gente que fala, pô, não tô nem aí, né, vou viver a vida e tal, mas se você tem um porquê, por exemplo, de educar os seus filhos, você vai achar um como você melhorar a sua saúde. Você vai achar um como você, sei lá, transformar as doenças que você tem, né, sei lá, de uma maneira melhor. Né, procurar se tratar, procurar se cuidar mais. Então, entender quais são os seus porquês. Quando o Viktor Frankl estava lá no campo de concentração, ele tinha porquês muito fortes. Se você não tem, eu não estou dizendo aqui de motivação, estou dizendo de porquês mesmo, coisas que são arraigadas, coisas que são extremamente importantes para você. Não é, eu preciso, sei lá, porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero comprar um carro. Não é isso que eu estou dizendo. Lembra que eu falei? Quando a gente vê quais são as coisas importantes. Então você precisa ter um sentido na sua vida. Todo esse resumo, né, desse conteúdo aqui tem a ver com sentido. Enquanto você não encontrar um sentido para as coisas que você faz, enquanto você não encontrar um sentido para você levantar de manhã e fazer as coisas que você sabe que você precisa fazer, né, você não vai conseguir ter resultado. O grande problema é que muitas vezes a gente faz coisas sem sentido, a gente trabalha em empregos sem sentidos, sem um sentido. A gente tem relacionamento com pessoas que não, sei lá, não são congruentes com as pessoas, com a pessoa que a gente é. A gente faz coisas que não tem o menor sentido, sabe? Coisas que vão contra, às vezes, a nossa natureza, vão contra as coisas que a gente acredita, para impressionar os outros, alguma coisa assim. Então, encontre um sentido para a sua vida, de verdade. Isso aqui não é balela de, sei lá, de coach quântico, de, sei lá, de coisa que eu estou inventando. Isso aqui tem a ver com psicologia muito profunda. Sem um sentido, sem um porquê muito forte, você não vai conseguir identificar um como. Como que eu faço isso? Como que eu ganho mais dinheiro? Como que eu tenho uma vida emocional melhor? Como que eu tenho uma vida espiritual melhor? Você precisa encontrar o seu porquê. E para isso você tem que encontrar um sentido de verdade para a sua vida. Essa é a outra coisa que eu queria que você anotasse. A quarta coisa, e isso é muito forte, eu acho, também, é a gente transformar essa dor, a gente transformar esses problemas em combustível. E eu acho que falta isso muito. Você tem que ficar puto, sabe? Você tem que ficar, sei lá, irado às vezes com as coisas que acontecem com você. Mas não transformar isso numa revolta. Não é isso que eu estou dizendo. É você aprender como você canaliza
né, essa sua revolta, né, esse seu propósito e transformar isso, né, em combustível para você conseguir superar as coisas que você sabe que você precisa superar. A gente fala muito aqui sobre a questão de inteligência emocional. Então não é bem uma revolta, mas sabe, todas essas merdas que a gente passa, sabe, todos esses problemas que a gente passa, é chegar e falar, cara, chega, eu não vou mais suportar isso, eu vou canalizar, eu vou ter aquela vontade de mudar realmente. Enquanto você não tiver isso, enquanto você for complacente, enquanto você... Porque a gente se acostuma com as coisas. A gente se acostuma, e o Viktor Frankl fala muito isso também, o campo de concentração, muita gente se acostumou ao campo de concentração. Eles acostumaram, cara, a vida é assim, não tem o que eu fazer, eu estou preso, o que eu vou fazer? A pessoa se conformar. Muita gente se conformava ali. E às vezes a gente se contenta, né, se conforma, né, com relacionamentos mais ou menos, com empregos mais ou menos, com uma vida mais ou menos, com um carro mais ou menos, com uma casa mais ou menos. E eu acho que não é interessante a gente fazer isso, não tenho certeza, se a gente quiser ter uma vida mais bacana. Então transformar tudo isso que você passou, eu não sei o que você passou, o que você está passando, transforma isso em combustível. Eu queria olhar no seu olho, eu queria poder olhar no seu olho e ver um fogo saindo no teu olho e falar, Thiago, sabe, se compromete, não vou falar para vocês, tem gente que fala, escreve aí, eu me comprometo, não é isso. Mas no teu coração, sabe, se compromete. Eu espero que esse vídeo, sei lá, alguém vai estar precisando ver esse vídeo aqui. Mas se compromete, fala, a partir de hoje eu não vou mais me submeter a isso, a partir de hoje eu vou melhorar a minha alimentação, a partir de hoje eu vou procurar ganhar mais dinheiro porque eu quero dar o melhor para minha família, a partir de hoje eu vou, sei lá, ser uma pessoa mais sábia, eu vou ler mais livros, eu vou escutar mais pessoas, eu vou escutar mais podcasts, eu vou aprender mais, eu vou ser uma pessoa melhor. Transformar essa dor, né, esses problemas que a gente passou, que a gente está passando em combustível. É realmente importante, isso o Viktor Frankl fala também ali no livro. E a última coisa, mas não menos importante, não saia deste vídeo, que ainda tem coisas para falar para você, é que a abundância nasce do que você supera. Presta atenção como é forte essa palavra. A abundância nasce do que você supera. A sua maior força está exatamente onde mais doeu. Então, você que passou pelos problemas que você passou, você é a pessoa que você é hoje por conta dessas coisas. E se você interiorizar isso, né, se você entender isso, você vai acabar criando uma casca em você. Mas não uma casca no sentido de você se proteger emocionalmente. Mas uma coisa assim, tipo, as outras coisas que acontecerem com você não vão doer. Porque você se tornou uma pessoa melhor, você se tornou uma pessoa maior, você já passou por aquilo. Você concorda? Tipo, se o cara sobreviveu a um campo de concentração, cara, sei lá, vai levar uma multa, porque, sei lá, se estacionou num lugar proibido. Tem gente que fala, ai meu Deus, acabou o mundo pra mim. Estacionei num lugar proibido, tomei uma multa, ou furou o pneu do carro. Meu Deus, né? Por que isso acontece comigo? Sabe? Pessoas que passam por situações difíceis, mas assim, extremamente difíceis, e que entendem isso e falam, cara, eu passei por isso, hoje eu sou uma pessoa melhor, hoje eu sou uma pessoa mais forte por conta disso, você há de conviver comigo, que essas pessoas, dificilmente coisinhas vão abalar essas pessoas. Então, o que eu quero dizer nessa questão da abundância, que ela nasce com as coisas que a gente supera, é tudo na vida. Às vezes você passou por problemas financeiros, você conseguiu superar, você entende que você consegue superar muito mais. Então busca, sabe, ser melhor, busca ser mais abundante ainda, busca ajudar mais as pessoas ainda. Né? Mas isso só vai acontecer se você entender que você pode aprender com as coisas que você passou. Tem gente que passa por problemas complicadíssimos na vida e não tem esse tipo de entendimento. E fica lamuriando, e fica reclamando, e fica, sei lá, fica com uma fisionomia, né, de derrotado, né, porque, nossa, minha vida foi complicada, minha vida foi uma desgraça. Ah, Thiago, você está falando isso porque você não sabe aquilo que eu passei na minha infância, que não sei, cara, não estou dizendo, não estou tirando, sei lá, a força da sua dor. Talvez você tenha realmente passado, talvez você tenha sofrido abusos quando você era criança, é uma coisa impensável. É uma coisa horrível. Ou, sei lá, ser privado de muitas coisas, passou fome, eu não sei o que acontece com muita gente. Não estou minimizando o sofrimento das pessoas. Mas se você passou por isso, você tem que entender que você é uma pessoa mais forte.
Você tem que entender que enquanto você está assistindo esse vídeo aqui, a pessoa que você é hoje é uma pessoa muito mais forte do que você era, né, quando você passou por esse problema. Então, quando a gente tem essa mentalidade mais expansiva, essa mentalidade mais abundante, a gente consegue ter uma vida melhor, porque a gente aprendeu, né, com os nossos erros, com os nossos tropeços, com as desgraças que aconteceram com a gente, com as tragédias que aconteceram com a gente, com as dores que aconteceram com a gente. Enquanto você não tiver isso, você pode, sei lá, ler vários livros de motivação, você pode ler vários livros de negócio, porque eu quero ganhar mais dinheiro, Thiago. Você pode ler vários livros sobre qualquer coisa, sobre como ter relacionamentos, não sei, porque às vezes você não está conseguindo relacionamentos legais. Mas enquanto você não tratar, né, e entender, né, que os problemas que você passou, as dores que você passou, as tragédias que você passou, e você não entender que isso foi uma bênção disfarçada, né, de desgraça, de maldição. Eu sei que às vezes você está passando, você está no olho do furacão, você fala, meu Deus do céu, não é possível que você está falando isso. Mas entenda isso daí. Estou falando isso com o maior carinho, né, por você, com o maior amor por você, e espero que esse vídeo você entenda as coisas que eu disse aqui e que transforme tudo isso que você está passando, que você já passou, em fortaleza, que você possa ser uma pessoa muito mais forte. E eu espero que você, saindo desse vídeo, você seja uma pessoa melhor do que quando você começou a assistir. Um forte abraço para você e até o próximo conteúdo. Até mais, tchau, tchau.